Olá, tudo bem? Estamos aqui com o podcast O Mundo Incrível, o segundo podcast O Mundo Incrível. Eu tô com meu querido amigo Bruno Buslins. E aí, Bruno? E aí, Antônio? Tranquilo? Tudo certo, tranquilo como grilo. leve como a neve. Leve como a neve. Tem várias, né? De boa na lagoa. Suave na nave. Tá, essa é boa. Suave na nave é boa. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz. Maravilha. Vamos então dar sequência, né, no nosso podcast. Semana passada foi ao ar aí o primeiro, nós falamos sobre depressão e hoje vamos dar continuidade, é isso? Isso aí, vamos lá. O primeiro podcast a gente colocou um pouco de informações, né? Refletimos um pouco sobre o que causava a depressão, o que era a depressão. E acho que agora a gente pode trazer um pouquinho de informações de como tratar, como lidar com essa depressão, para se livrar dela. Sim, com certeza. A gente estava falando nos bastidores aqui. Tu me dizia que... Como é que é a história lá da porcentagem da cidade, dos medicamentos, das pessoas que tinham depressão ou transtornos? Como é que é? Conta no ar agora. Conta no ar agora. A gente tá falando nos bastidores. Recentemente eu trabalhei numa cidade, uma cidade pequenininha, e logo quando eu cheguei nessa cidade, o índice de depressão, né, na população lá era muito, muito grande. E eu fui atrás para saber o que era, o que estava causando essa depressão. E tem um estudo disponibilizado pelo SUS, pelo atendimento único, e que esse estudo ele coloca ali qual é o motivo do... Né? Na verdade não é um estudo, né? Na verdade é um relatório. Ele coloca qual é o motivo do encaminhamento da pessoa, o que ela está usando de medicamento, por que ela entrou ali, qual é a causa e tal. Uhum. E mais a metade, assim... bem mais que a metade das pessoas que estavam lá no atendimento do SUS estavam por problema de depressão. E mais a metade usavam medicamentos para combater depressão, medicamentos antidepressivos. Assim, era o top, assim, era o primeiro mais usado. Logo abaixo deles, os 7, se não me engano, 7 e 8 primeiros, eram tudo relacionado à depressão. Os 8 primeiros relacionados à depressão. Não sei se foi os 8, mas era ali, os primeiros ali, passando os 5 primeiros, era tudo relacionado à depressão. Era medicamento contra ansiedade, depressão alta, para dormir, medicamentos relacionados, poderia ter relacionamento com a depressão. Uhum. E depois abaixo aí sim, tinha medicamentos aí contra com problemas do coração, diabetes. Mas olha, os 5 primeiros... Cara, que fossem os 3 primeiros, ainda assim é muito, né? Ainda assim é muito, sim. E sem contar o primeiro lugar, que era disparado, assim, na frente do segundo lugar, que era o antidepressivos. Então, e daí eu fui questionando, assim, as pessoas que já trabalhavam lá e tal, o secretário, por que existe essa alta de depressão lá naquela cidade? E daí me deparei com alguns estudos, e não lá do local, mas uns estudos de universidades aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil também, que avaliavam cidades que tinham alto índice de depressão, e as cidades eram cidades que tinham era muito forte a agronomia nas cidades, cultivo, plantação. Então, devido a isso, foram avaliar risco, me faltou a palavra. Estavam avaliando o porquê que essas depressões eram altas ali, e os índices eram altos, e constataram que os agrotóxicos nessas lavouras, nas plantações, eles eram bem, bem fortes e bem presentes em relação à depressão. Eles estavam bem contaminados à água. Influenciavam no aspecto psicológico. Isso, com certeza. E daí eles se contaminavam basicamente por ter muita plantação em volta da cidade, e acabava contaminando muita água, e a água que a população tomava. Então as cidades que são próximas a grandes agriculturas, elas têm maior índice de depressão. Que viagem, né? Porque olha só, antes de começar aqui o podcast, até se tu me permite, eu quero ler. Eu estava pesquisando aqui em diferentes sites, e eles trazem algumas sugestões de como superar a depressão, né? O tema curar a depressão, eu acho que é plausível aí, de muita reflexão. Não sei se a gente cura a depressão, mas ele traz alguns pontos aqui que, se a gente tomasse como rotina
né, como hábito, ajudariam na nossa melhora emocional. Ele diz aqui, número 1, estabeleça uma rotina. Número 2, pratique exercícios físicos regularmente. Número 3, tenha uma alimentação saudável. E aí olha só que viagem, né? Tu tá falando que os agrotóxicos, que a contaminação da água influencia, aí a pessoa vai hiper ultra animada no mercado, compra um monte de legumes e no fim pode estar até se alimentando de uma doença com a maior das inocências e com a maior das boas intenções, né? É verdade. Vou tomar bastante água pra ser mais saudável e a água tá envenenada, né? Claro, porque eu acho que quando fala de alimentação saudável, a gente pensa em legumes, pensa em água. A gente tem uma noção básica daquilo que faz bem para a saúde e aquilo que não faz, né? Sim. E aí a gente acaba estando exposto a coisas que a gente nem imagina. É verdade. Infelizmente, né? Que é algo que não tem muito como fugir disso. Por exemplo, se eu tô numa cidade, que eu tô convivendo naquela cidade e que tenha uma plantação bem forte na redondeza, mesmo que eu não ingira a água dali, que eu vá comprar uma água mineral do mercado, o ar ele tá poluído. Claro. Quando tem a plantação muito próxima, vem a poluição pelo ar também. Então não teria como eu não respirar ali, a não ser que eu me mude de cidade. Isso aqui é meio que inviável. O negócio seria mudar o jeito que os agrotóxicos estão presentes na vida. Só que é uma coisa muito complicada, assim, de uma pessoa sozinha conseguir fazer isso, né? Não. E voltamos no ponto, num dos tantos pontos chaves que a gente falou no primeiro podcast, né? A gente destacou lá sociedade doente. Isso é um pouco mais do mesmo, né? Que acaba esbarrando e se ampliando até para alimentação. Claro. A gente vive numa sociedade assim. O porquê do agrotóxico, é claro que os defensores aí trarão inúmeros aspectos, e até concordo em parte, mas claro que tem outro lado. E tem esse lado, que é muito sério. Olha só, na lista dos relatórios do SUS, como tu estava dizendo, nessa tal cidade, os 5 primeiros medicamentos estavam aí relacionados São relacionados à depressão. À depressão. Puxa vida. É um negócio. Às vezes, em nome do lucro, a gente ignora um pouco a saúde, né? Eu digo a gente como produtor também, né? Não só como produtor, mas ali nesse caso, sim, por usar o agrotóxico. E também, muitas vezes, tem uma indústria por trás, né? Então, muitas vezes, o produtor até nem sabe que faz mal e acaba usando aquilo ali porque ele é recomendado. Tem um selo ali e muitas vezes só que esse recomendado aí não visou muito bem a saúde, né? Exato, uma coisa que eu penso é que a gente tá falando aqui de causas e como resolver, né? Mas é muito importante, tu como um profissional da área, que a gente tenha essa consciência de que as pesquisas da internet nos trazem informações a quem nos está ouvindo, né? Pode se identificar com os temas, mas é muito importante, acima de tudo, que a gente busque um profissional da área, né? Alguém de confiança, que você que está nos ouvindo se sinta à vontade para falar das suas questões mais íntimas, até porque esse processo de superação, de cura, implica na gente olhar para dentro e se livrar daquilo que vem nos fazendo mal ou ressignificar, né? Influenciando nesse estado negativo. Tu que é psicólogo, que atende pessoas nos mais diferentes pontos, sabe isso melhor do que eu. Tem uma frase muito legal do Anthony Robbins, não sei se alguém conhece. O Antônio sabe que eu sou bem fã dele. Sim. Que ele é um dos fundadores do coach até também. E é uma frase bem legal, assim. Às vezes, quando a gente tá dentro da floresta, a gente não consegue ver o mapa inteiro. Então a gente precisa de alguém de fora para nos guiar. Alguém que estivesse sobrevoando com o helicóptero lá em cima. Incrível. E vai nos guiando pra gente não se perder naquela floresta. Mais ou menos o terapeuta, tanto o coach, quanto o psicólogo, quanto no CVV, quanto qualquer outro profissional que possa dar esse auxílio, assim, ele vai ser esse suporte de fora que vai te guiar. Mesmo tu sendo o top. Ele, no caso, o Anthony Robbins, é um dos melhores do mundo. Sim, uma referência para muita gente. Uma referência. E ele mesmo diz que ele tem 2, 3. Por quê? Porque mesmo ele sendo muito bom no que ele faz, ele não consegue sair dessa floresta. Ele precisa de alguém de fora para ter essa visão. Então, acredito que o primeiro passo para quem quer se livrar, quem
quem se deu conta que tá se sentindo mal, é buscar algum profissional, algum auxílio de fora. Saber que não consegue lidar com aquilo sozinho. Ter em mente, que é uma luta que pode tentar sozinho, mas vai ser muito mais eficaz se tu conseguir buscar ajuda em alguém. No nosso podcast inicial, no número 1, hashtag 1 sobre depressão, a gente falou sobre as causas, a sociedade doente que forma pessoas cada vez mais doentes, a competitividade. Agora a gente está trazendo aqui alternativas, caminhos para que a gente consiga superar a depressão, né? A gente falava no primeiro podcast, só fazendo menção, sobre a importância de ter alguém para falar. A gente falava sobre um amigo, mas é claro que a depressão tem diferentes estágios e às vezes a gente sim precisa de um profissional da área. É fundamental que se peça ajuda, é fundamental. É claro que a CVV, aquele número que a gente deu, 188, né, para ligar, é importante, é bacana, pode ajudar, mas é fundamental que a gente busque um profissional da área e faça um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, a partir do diagnóstico que nos é dado, né? Não dá para passar por essa fase, até porque não tem um porquê passar por essa fase sozinho, né? É uma disputa desleal. Eu acho que é fundamental que a gente tenha pessoas no helicóptero que nos ajudem a sair da floresta ou enxergar a floresta de outras formas. Verdade. A gente tem um preconceito, eu boto a gente, mas eu vejo assim bastante um preconceito que a doença mental ela não seria uma doença. A doença mental, eu digo a depressão, né? Que ela é uma doença. Sim. Então, como se ela não fosse uma doença. Então, quando a gente tem uma gripe, dor de garganta, tá algo errado no corpo, a gente vai correndo pro médico. Claro. E a gente gasta horror de dinheiro, compra remédio, faz de tudo, porque não dá pra passar limpo, assim, não dá pra ficar em casa. Tem que cuidar da saúde física. Só que na parte emocional e mental, a gente às vezes não se liga tanto assim. Às vezes a gente tá sofrendo, tá tendo algum problema e a gente acha que não, vou aguentar aqui sozinho, eu consigo. Tem que ser forte. Vou ser forte, tem essa falsa ideia de ser forte, né? Sim. E acaba não buscando esse auxílio. Eu te confesso que eu tive muita dificuldade em pedir ajuda. Eu, quando tive depressão, eu nem sabia que estava com depressão, eu sabia que eu estava mal, mas não sabia o nome do que eu tinha. E eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda, porque eu não queria parecer fraco. E eu imaginava quais seriam os próximos passos, né? Vou ir no médico, e aí vão pensar que eu tô louco, né? Eu não tinha ideia do quão comum é ter hoje em dia problemas de ansiedade, essas inquietações todas. Eu acho que até é importante. Sabe que hoje, quando eu olho pra minha vida e vejo o papel que a depressão teve, é claro que doeu, é claro que foi complicado, mas o quanto eu aprendi, o quanto eu amadureci com esse processo, olha, eu me sinto grato por ter tido a oportunidade de passar por isso, do quanto que eu aprendi, do quanto eu me conheci mais profundamente a partir desse período de tristeza, né? A gente pensa às vezes na alegria, na felicidade, como algo que não inclui dores, que não inclui fraquezas, inquietudes, o não saber, mas eu acho que felicidade inclui isso sim, né? A maturidade de lidar com tudo isso. Tu pegar essa experiência que te vem, né? Que vem pra ti e tu aceitar essa experiência como um todo. Não só que tu deseja, e sim tu abraçar que vier pra ti. Seja depressão, seja tristeza, ansiedade. Eu acho que é fundamental, bem o que tu falou, assim, é um autoconhecimento. Essa palavra, assim, é bem forte, assim. A depressão, ela é um caminho pro autoconhecimento. Muito. Tu que eu diga, né? Até poderia... Sei que o pessoal que já te escuta conhece um pouco a tua história, mas o que tu descreveria, assim, o que tu conseguiu te conhecer depois da depressão? Eu vou te dizer que Bom, vamos colocar... Eu não vejo assim, né? Eu imagino que é um copo que vai enchendo de água e chega um momento que transborda. O transbordar é um momento que a gente não consegue mais caminhar sozinho. Tu usou no último podcast o exemplo do balão, né? Ou é a chaleira que tem que largar fumaça porque a água esquentou demais. Eu acho que ao longo da vida a gente vai enchendo o copo. Alguns vão esvaziando no caminho, outros têm uma maneira de lidar e vão tomando a água, outros que nem eu foram acumulando até que transbordou. Por muito tempo eu tive resistência. Eu não aceitava que eu tinha um problema, mesmo reconhecendo,
mesmo depois de pedir ajuda, eu tinha resistência em aceitar. Era uma não aceitação. E a gente hoje conversa tanto, né? A gente sabe que o sofrimento ele nasce na resistência de aceitar aquilo que é fato. Verdade. Que já aconteceu. A gente só sofre por não aceitar aquilo que já aconteceu. Quando a gente aceita, a gente descansa. E eu não aceitava uma série de coisas. Né? Não aceitava a educação que eu tinha recebido, a maneira que meu pai me tratava. Eu não aceitava eu ser do jeito que eu era, usar óculos. Eu não aceitava uma série de pontos em mim. Então, por muito tempo, foi uma resistência, foi um sofrimento acima de sofrimento. Aquela pergunta, por que comigo? Até quando? Sempre um papel de vítima, né? Mas chegou um ponto em que eu percebi que com medicamento, com remédio, com médicos tops, com apoio da família, com tudo, precisava da ajuda de uma outra pessoa que não estava fazendo muito esforço para melhorar, que era eu. Que era tu. Foi quando eu percebi que todo o suporte é importante, ele faz toda a diferença, mas se a pessoa que tá ali não decidir que vai fazer a diferença, não vai mudar. Não vai mudar. Com certeza. Com certeza. Os aprendizados são inúmeros. O que eu acho que é difícil pra mim, porque é uma experiência tão marcante, porque veja bem, por muitas vezes eu achei que eu não conseguiria. Confesso, eu achei que eu não ia conseguir. Hoje eu me sinto um felizardo, sinto orgulho de mim só por ter passado por isso. Mas eu achei que eu não ia conseguir muitas vezes. Pensei em desistir inúmeras. Mas eu percebi que eu sou mais forte do que eu imaginava. Se eu passei por aquilo, eu passo por coisas muito maiores. De forma que hoje problemas que eu vejo que para muitas pessoas são coisas terríveis, para mim não são nada. Eu faço naturalmente a comparação e falo, não, isso não é nada. Olha o que eu passei, não é nada. Né? Essa foi uma das coisas que aprendi, dentre tantas outras. Hoje eu percebo que aquele processo abriu espaço, né? Porque eu tirei muitas coisas que eu não precisava carregar, né? Como se fosse uma mochila. Naquela época eu carregava muito peso, achando que eu deveria carregar tantos e tantos pesos, que hoje eu consigo ver que eram totalmente desnecessários. E aí eu liberei espaço. E quando eu vi, a minha mochila tinha muito mais compartimento do que eu imaginava. E aí eu me senti livre para buscar por mais vida. Aquilo foi um impulso de vida, me fez questionar por que as pessoas fazem o que fazem, as pessoas são felizes, por que eu cheguei naquele ponto, quantas outras não passam por isso? E a partir daí eu me abri para a vida. A depressão foi fundamental para o processo de transformação na pessoa que eu sou hoje. Eu estou me transformando a todo momento, todos nós estamos, mas a depressão foi um marco na minha vida, um divisor de águas, para que hoje eu esteja onde eu estou e no passado tenha feito as escolhas que fiz, como questionar padrões, a faculdade, enfim. Não deixa de ser um autoconhecimento que tu acabou tendo, né? Eram coisas que tu não conhecia ou não reconhecia em ti e que tu acabou se revelando através da depressão, né? Claro. Acabou visualizando elas. Claro. E eu acredito puramente nisso. Quando a gente entra na depressão, eu não falo por experiência, mas pelo estudo, assim, e vendo por atender pessoas que passaram, por atender pessoas, que a depressão, ela é uma desorganização para organizar. Então, assim, como tu vai limpar a tua casa, que tu tem que botar as coisas tudo pra cima, botar as cadeiras pra cima, as mesas, tudo, que daí tu dá aquela bagunçada, daí tu vai lá, limpa, varre tudo, dá uma organizada geral, e daí bota tudo direitinho, como tá. Daí fica até melhor do que antes. A depressão nada mais é que isso, assim, a nossa vida, por algum motivo, ela não tá indo conforme tu gostaria. E daí tu tem que dar uma organizada, só que tu não faz isso por vontade própria, né? Como se fosse o teu inconsciente te pedindo ali, ó, tipo, ó, tá na hora de organizar a tua vida aí. Vamos rever algumas coisas. Vamos olhar pra dentro. Vamos olhar pra dentro aí. Porque eu lembro que ao mesmo tempo que eu fiquei muito isolado das atividades do mundo de fora e pouco convívio com as pessoas, eu tinha muito convívio comigo. Pensa bem, era 24 horas num quarto, eu e eu. Então eu não tinha como não me enxergar, eu não tinha como não olhar para as minhas dores, eu era obrigado a me encarar. O ponto que eu cheguei, ou eu me encaro a ponto de superar, ou eu vou ficar o resto da vida lamentando nesse quarto. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer algo grande com isso aqui. Não algo grande de ser grande no mundo, mas grande para mim. Pra minha vida valer a pena.
né? Para que a vida não fosse só... Não ser só vivido pela vida, e sim poder viver ela de alguma forma, fazendo escolhas e tal. Então a gente é quase que obrigatoriamente levado a se conhecer. Tu tem que te conhecer, porque senão, por mais estrutura que se tenha, por mais suporte, a gente fica na mesma. Uhum. E tu falou uma coisa muito legal, da parte do sentido, de colocar um sentido, um propósito. Que muitas vezes a depressão, ela acaba sendo uma falta de propósito. Uhum. Ou talvez o propósito não de acordo com o que realmente gostaria que fosse. Tem o Viktor Frankl, que é um autor da logoterapia, Uhum. tem um livro muito legal, que é Em Busca de Sentido, que ele narrando quando ele foi pro campo de concentração. E ele tendo a visão de psicólogo, de psiquiatra, lá dentro do campo de concentração. E lá ele via pessoas que, pela aquela pressão daquele mundo, que seria hoje muito maior do que os nossos problemas cotidianos, Sim. Por aquela pressão ali, pessoas que aguentavam firme e saíam de lá bem, e pessoas que desistiam e ele até fala que ficava um muçulmano, que era quando a pessoa desistia e ia correndo lá pra cerca elétrica e se agarrava na cerca elétrica para tirar a própria vida. Uhum. E ele foi analisando por que essas pessoas faziam aquilo, por que elas desistiam. E as pessoas que desistiam eram justamente aquelas que não colocavam um propósito naquele sofrimento que ela estava tendo. Aquelas pessoas que aguentavam é porque elas colocavam algum propósito, ou seja, tenho que sair daqui para rever minha família, eu tenho que... Tem uma motivação para fazer o que tu faz. Uma motivação, isso. Eu tenho que, sei lá, terminar o trabalho que eu comecei, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ajudar o mundo, seja o que for, cada um tem o seu. Claro. E a gente precisa, acho que uma grande ferramenta pra gente vencer a depressão é a gente colocar um propósito. O porquê que tá acontecendo aquilo comigo e o que eu devo fazer pelo mundo. O que o mundo espera de mim. E acho que aí a gente busca um propósito. O que eu espero de mim, né? Quando a gente tá falando do mundo aí, no caso, também não é no sentido da sociedade. Não é. O que a vida no sentido mais amplo. Isso. O que a vida espera de mim? É que se eu falo o que eu espero da vida, eu tô colocando a condição que a vida tem que ser torcer à minha vontade, né? O que eu espero dela. Perfeito. Mas, na verdade, a pergunta tem que ser o que ela espera de mim. Uhum. Ela espera que eu seja uma pessoa reflexiva, que eu consiga ajudar outras pessoas, que eu consiga ter uma profissão legal, que eu consiga ter uma família legal. O que ela espera de mim? Quando a gente tenta responder essa pergunta, a gente consegue colocar um sentido nela. Claro, até porque se a gente não sabe pra onde tá indo, a gente nunca vai saber que chegou. Tá indo, verdade. Tá indo, e aí? Conseguiu ou não consegui? Não sei pra onde eu tô indo. Né? Uhum. Uma coisa que me veio agora aqui, eu li um tempão atrás já, tem uma ponte nos Estados Unidos chamado Ponte Golden Gate. Ponte Golden Gate, que é uma ponte muito famosa por pessoas que buscam a ponte para cometer suicídio. Uhum. E teve um rapaz, olha só, né? Hoje ele é palestrante motivacional e fala a favor aí da prevenção do suicídio. Mas esse cara, ele foi até a ponte e se jogou. É uma ponte razoavelmente alta e pelo impacto do corpo na água, as pessoas acabam vindo a falecer. Uhum. Só que quando esse cara pulou, tava passando um barco. E assim que ele caiu na água, o barco pegou ele. Uhum. E aí ele conta, depois de meses internado, que assim que ele tirou os pés da ponte e viu o corpo dele caindo, ele se arrependeu. E pensou, se eu tivesse mais uma chance, eu passaria a minha vida dizendo para as pessoas o quanto a gente pode realizar. E ele teve uma segunda chance. E hoje ele faz isso da vida. Hoje ele tem um propósito, hoje ele tem um sentido. Não é? Em busca de sentido, o livro do Viktor. Ele encontrou um sentido. Ele foi em busca da morte, mas encontrou um sentido. E hoje a vida dele é inspirar pessoas, relatar sua própria história, para que elas busquem outras formas, né, de enxergar a existência. Perfeito. E assim, eu acho que talvez até a gente nem precise ter um marco, assim, um momento assim, um estalo pra gente poder ter essa percepção de qual que é o sentido da nossa vida. Às vezes a gente pode nós mesmos provocar isso, nos questionando. Claro. Tem um exercício muito legal, um exercício iniciático, que assim, imagina, tu faz uma meditação imaginando como seria o teu enterro. Tu chegando no teu velório, tá o teu caixão em cima da mesa ali,
e tem umas pessoas ali chorando na tua volta, os familiares, e uma pessoa que não conhece ninguém, ela chega ali e ela pergunta: bom, quem foi essa pessoa aí que morreu? O que ela fez? E daí tu tem que explicar o que foi tu. Não sei se deu pra entender muito bem. Sim, mas as pessoas chegam ali... Chega a pessoa ali, quem é que foi o Antônio? O que ele fez pro mundo? Quem que foi ele? E daí tu tem que fazer essa explicação. Quem que foi o Antônio? Com essa explicação tu consegue colocar um pouco de sentido, um pouco de propósito no que tu planeja pra tua vida. Quem tu quer ser? Bom, o Antônio foi uma pessoa muito boa, uma pessoa que agradava os outros, uma pessoa que passava mensagens de amor, uma pessoa que, sei lá, daí tu vai colocando o que tu deseja, o que tu gostaria de ser pra tua vida. Perfeito. Tu acaba colocando propósitos. Perfeito, um super exercício, né? É aquela coisa... A gente tem um vídeo nosso aqui no canal do Mundo, que não é podcast, mas que a gente fala, dentre tantas coisas, sobre vida e morte, né? E a gente falava pensar na morte de forma a valorizar a vida. Porque quando a gente pensa que a vida é finita, a gente fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí a gente começa a viver isso de forma mais significativa, né? Com certeza. Passando pelo que tu passou da depressão, o que tu colocaria como assim a primeira ou a principal causa que te fez conseguir sair da depressão, que te fez dar a volta por cima? Principal causa. Ou sei lá, uma grande causa, assim, se a gente fosse listar em tópicos, assim, o que tu conseguiria passar de mensagem, assim, o que foi a principal ou uma causa muito importante que aconteceu ou que tu fez pra conseguir sair da depressão? Cara, te confesso que é difícil pra mim listar uma, porque primeiro que as minhas lembranças daquela época, elas são vagas, assim, são flashes. Eu lembro de muita coisa, mas outras assim, mais precisas, elas às vezes me fogem. Mas eu acho que foi a sensação... Olha só que louco, agora eu me lembrei. Teve um momento, um dia, acho que era uma tarde, eu tava fechado. Tá vindo a cena inteira na minha cabeça. Olha. Era uma cortina com um blackout verde do meu quarto. Ela tava totalmente fechada e pertinho do armário tinha uma fresta que o sol entrava. E aquilo me incomodava horrores, porque eu não queria que entrasse sol. Eu tava sozinho em casa. E aí eu tava ali deitado na cama, aquela fresta tava me incomodando. Eu falei, puxa vida, eu tenho que me levantar pra abrir. Pra fechar ela. Pra fechar a fresta. Quando eu cheguei bem perto, aquele sol era, nossa, muito forte, até porque eu tava sempre no escuro. E me veio a sensação de que se eu me superasse, não havia nada na vida que eu não pudesse superar ou realizar. Se eu passasse por aquilo, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. E aí eu comecei a pensar na minha família. Comecei a pensar nos meus pais, comecei a pensar no meu irmão, nos amigos, em todos aqueles que se preocupavam comigo, e eu ali. E pensei, olha só, eu sou tão novo, eu sou tão jovem, ok, muita coisa passou e o passado eu não mudo. Mas o que eu vou fazer com o que me aconteceu vai transformar o meu futuro. E vai dizer quem eu vou me tornar. Então é hoje que eu começo a construir. E aquele dia eu lembro que eu abri a cortina, fui tomar um banho. E claro que eu tive recaídas e tal, naturalmente. Mas daquele dia em diante eu decidi que eu tinha feito um compromisso comigo. Que eu ia lutar por mim, pela minha vida, né? E desde então eu tenho um grande amigo. Eu tenho essa frase comigo: a gente pode conhecer muitas pessoas na vida, pessoas que a gente vai sentir orgulho, que a gente vai admirar. Mas a pessoa mais importante que a gente pode conhecer na vida somos nós mesmos. Enquanto a gente não for capaz de se amar, de se respeitar, de se dar carinho, de não se cobrar tanto, tudo isso que a gente deseja, se a gente não for capaz de aplicar em nós, vai ser só uma utopia. Vai ser só um sonho distante, vai ser só uma ideia de futuro que nunca vai chegar. Eu tenho pra mim que se a gente pode sonhar o que quer que seja, a gente pode viver. Basta que a gente confie, basta que a gente faça por nós. Grandes palavras, é verdade. Assina embaixo, não... fiquei sem o que dizer agora. Eu não sei, cara, é difícil falar sobre isso, porque eu fico pensando em quem tá nos ouvindo, o que é que tá sentindo, qual é a idade, o que levou a pessoa a chegar aqui, o que ela tem passado há tanto tempo, né? Então eu entendo que seja difícil, eu entendo que seja complicado pedir ajuda, ir num médico e se abrir, eu entendo. Mas
Olha, se eu conseguir, eu acho que não é que o que eu passei foi mais difícil do que os outros, mas eu tentei tirar minha própria vida por não aguentar mais sofrer. Então, se eu mudei tanto, por que você que tá ouvindo, por que quem tá nos escutando agora não poderia, sabe? Não foi um anjo colorido que chegou lá e me iluminou. Ao menos eu não vi. Foi muita luta, foi muito esforço, foi muita determinação. Então, isso todos nós temos dentro de nós. É possível, tem que querer, tem que estar disposto a enfrentar. O sol não vai entrar se a gente não abrir a cortina. É assim. O sol não abre se a gente não abrir a cortina. Se a gente não tiver vontade, né? É. Verdade. E depois, quando tu decidiu, assim, que tu abriu a cortina, que tu viu o sol, que tu decidiu lutar por ti, qual foi o próximo passo? Bom, são passinhos de tartaruga, né? Passinho de tartaruga. A gente não domina o mundo depois que levanta da cama. Então, pra mim, foi manter a janela aberta mais vezes, tomar banho todo dia, levantar da cama pra ir comer na sala com os meus pais, comer quando eu não sentia fome. Se antes eu saía por 5 minutos, sair por 10, depois por 15, depois por 20, depois por 30. São passos... Tu te forçava a fazer isso? Sim, me Eram forçava. coisas difíceis que tu, não, eu tenho que fazer porque eu quero mudar. Me forçava, porque uma coisa que eu descobri é que a mente mente às vezes. Nem todo pensamento que nos chega a gente precisa aceitar como nosso. Né? Então a gente pode ter um pensamento e falar, ok, beleza, não quero pra mim. E eu vou escolher o que eu vou pensar. Então naquela época, eu dizia que a minha cama era um polvo. Que quando eu passava por ela, ela me vinha com tudo, me agarrava e queria que eu me deitasse. Eu falava, não, eu não vou me deitar. Eu vou me deitar de noite. Tanto, olha só que louco. Até hoje, quase 10 anos depois disso, eu não deito de tarde. Eu não sinto vontade. A Dani deita. Vamos fazer uma manha aqui, depois do almoço. Eu falo, não, eu não vou deitar. É um mecanismo que eu achei. Sim. Eu não vou deitar. Não vou cair nessa tentação. Não, às vezes ela volta. Ela fala, Antônio, vamos pensar negativo. Vamos reclamar da vida. Vamos focar nas coisas ruins. E eu falo, não, cara, eu tenho escolha. Eu já passei por isso. Não vou cair nessa. Não vou deitar. São pequenos passinhos que às vezes a gente acha que eles são desimportantes, mas que são fundamentais, porque esse copo, como ele pode encher para transbordar negativamente, ele pode encher positivamente. E de pequenas gotinhas a gente consegue fazer a diferença. Com certeza. É o passinho de cada vez, né? O que tu falou. É uma coisinha por vez. Claro. Respeitando o tempo de cada um. Às vezes a gente vai ter passo atrás, às vezes vai e achar que passos atrás são negativos, mas não necessariamente. Quando a gente dá passo atrás, pode pegar impulso, pode enxergar melhor a estrada, pode perceber coisas que não via. Então, tudo faz parte do jogo, mas eu acho que o fundamental para essa superação, para essa volta por cima, é confiar em si, né? É se amar, é entender que a mudança tem que partir dentro de nós, não do lado de fora. Verdade. Passa sempre pelo interior, né? É sempre de acordo com a vontade, com querer, né? Não existe passo de mágica que vai tocar uma varinha na tua cabeça e pronto, resolveu. E também é muito importante destacar que não existe remédio que vá curar a depressão. Nenhum remédio cura, assim como de outras doenças os remédios não curam. Perfeito. Eles diminuem os sintomas que tu sente. Perfeito. Mas a causa principal, ela tá lá dentro de ti. E aquilo ali é o teu corpo mesmo que muda, a tua mente, o teu corpo físico, o teu emocional, que vai tratar isso. Então, sim, eu vejo... ir no psicólogo, desculpa, é como alguém te procurar e falar, doutor, me cura? Isso. Não existe. Não dá, né? Não dá. Não tem essa. Ou então, não, me dá um remédio, o que eu vi muitas vezes, vejo ainda. Me consegue um remédio porque eu tô com depressão e eu quero tomar um remédio pra me curar. Exato, me dá um remédio pra depressão. Aí, tipo, não. Tu vai tomar um remédio a tua vida inteira e tu vai seguir com depressão a vida inteira, porque o remédio ele não vai te curar. É tu mesmo que vai te curar. Exatamente. Então, claro que ele é importante porque ele é um auxílio pra te conseguir ter vamos dizer assim, conseguir raciocinar melhor, conseguir ter uma melhora no teu mental, no teu emocional, conseguir ficar mais equilibrado pra te conseguir lutar. Mas ele é o suporte também, assim como o psicólogo, assim como o terapeuta, ele é o suporte que ele vai te dar pra te conseguir tu te auxiliar. Mas a cura é sempre contigo. É sempre exatamente. Isso é muito importante, né? E outra coisa que eu percebo é que às vezes as pessoas têm uma melhora e param de tomar o remédio.
Agora que o doutor já me deu o remédio, já falei 3 coisinhas com ele e tô pronto. Não. Né? É um acompanhamento, é que nem alguém que vai no nutricionista para fazer regime, pega dieta e não vai mais. Não é, é um acompanhamento, é um processo de começo, meio e fim. Isso aí. Tem os dados que o Brasil é um dos países que mais receita medicações antidepressivas no mundo. Assim, como se qualquer coisa é motivo de medicação. Às vezes tu nem precisa. E tu vai lá e tu toma uma medicação, porque tem que tomar. Às vezes até a falha do próprio médico, do próprio profissional, de querer receitar por qualquer coisa. Tem uma instituição lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que eles fazem um plano diferente, assim. Em vez do médico falar que a pessoa tem que tomar tal medicação, ela pergunta pra pessoa: que medicação que tu gostaria de tomar? Por que tu acha que tem que tomar? Tu coloca a responsabilidade não no profissional, e tu coloca a responsabilidade na própria pessoa. E ela começa a se dar conta da influência que ela faz, do controle que ela mesma tem da própria vida. Da responsabilidade dela por ela mesma. Não é alguém que tá me curando, é eu mesmo que tô me curando, eu mesmo que vou atrás, saber o que faz isso, o que faz aquilo, por quê. Isso é muito importante, e a taxa de melhora sem a medicação também tá sendo igual do que com a medicação. Então, muitas vezes não é necessária. Não digo que todas as vezes, mas muitas vezes não é necessário. Tu percebe que isso aí é um pouco do que a gente tava falando, é devolver a pessoa para ela mesma, né? O médico te ajuda, o remédio te ajuda, o suporte familiar te ajuda, fazer exercício ajuda, comer saudável ajuda, ter uma rotina bacana ajuda, dormir cedo ajuda, tudo ajuda. Trocar o filme de terror por uma comédia, tudo ajuda. Mas tem que ter a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer para ajudar nesse processo? Porque não é os outros que vão nos levar. Até pode nos levar, digamos que alguém nos pegue e nos leve até um ponto da estrada. Aqui não tem tristeza. E você vai parar lá e vai falar: ok, e agora o que eu faço? Eu não sei não ser triste. Você tem que aprender sozinho, né? Claro que com suporte, mas isso faz parte do nosso aprendizado. Com certeza. Uma das grandes, assim, agora vou listar um pouco do que a gente tá chegando no final, vou listar um pouco do que a gente colocou já. Perfeito. Como tópicos do que ajudaria a pessoa a melhorar, a não cair na depressão. Ou ser salvada da depressão. A gente comentou, a primeira coisa, a gente comentou sobre alimentação. Então, aquela alimentação saudável que a gente tava comentando sobre os agrotóxicos, tomar mais água, respirar melhor, ar puro. Segundo, o auxílio. Reconhecer que tu precisa de um auxílio, reconhecer que é uma doença e que, como qualquer outra doença, ela precisa de um profissional para atender aquilo. Perfeito. Pedir ajuda. Isso, pedir ajuda. Terceiro, focar no aprendizado que tu tá tirando daquilo. Se tu tá num dia triste, reflexivo, o que tu tá aprendendo sobre aquilo, o que tu aprendeu sobre as experiências que não foram legal para ti, o que ela te trouxe de legal, né? Quarto, o sentido, tu colocar um sentido pra tua vida, um sentido pro teu sofrimento. Quinto, tu colocar um compromisso pra ti, que era o compromisso ali que tu citou do povo da cama, né? Aquele compromisso de não, eu vou levantar, eu vou marcar esse compromisso comigo mesmo, que eu tenho que melhorar, eu não vou cair nas tentações. Exato, e deixa eu só fazer um adendo, cara, porque isso é muito importante, ele é muito sutil. A gente vai fazer um compromisso. Imagina que a gente tá fraco. É possível que às vezes o povo nos pegue. Pensa bem, ele tem 8, 10, 300 braços. Nesse momento, não se culpar. Sabe? Não se culpar. Ok, caiu, marca o compromisso, mas amanhã levanta e faz de novo. Perfeito. Né? Levanta e faz de novo. O povo tem muitos braços, então é uma vitória um dia, às vezes uma, entre aspas, derrota, mas é uma coisa que a gente precisa continuar sempre. Ser brasileiro, né? Exato. Brasileiro não existe nunca. Ser brasileiro e dar um pedal a Robinho. É isso aí. 1, 2, 3, 4. Esse foi o quinto. Sexto, eu fui anotando aqui. Sexto, autoconhecimento. É tu conseguir, que mais ou menos do aprendizado, mas tu conseguir ver o que tu consegue aprender daquilo ali. Qual é o conhecimento, qual é o que tu enxerga de dentro de ti. Que tu comentou do ficar 24 horas por dia contigo mesmo, né? Tá te conhecendo, tá conhecendo qual é a tua fraqueza. Bom, minha fraqueza é deitar na cama. Ou minha fraqueza, sei lá,
quando meus pensamentos muito negativos. Maravilhoso. E até o que tu gosta também, né? Tu vê, tipo, a vida toda eu adoro, sei lá, eu adoro abraçar árvore. Só que eu não tenho o costume de abraçar árvore. E daí tu começa a dar conta que tu gosta de abraçar árvore. Então tu começa a ir atrás, tipo, não, vou começar a botar prazer na minha vida, eu mereço isso. Eu vou lá abraçar árvore. O próximo foi os hábitos. Que também, fortalecendo aquilo de tu manter hábitos. Vou colocar um hábito que eu quero jantar com meus pais todos os dias. Almoçar ou jantar. Um hábito que eu vou acordar 10 horas da manhã, eu vou ter que acordar. Nem que eu não fique fazendo nada, mas eu tenho que acordar pra não ficar deitado. Colocar hábitos na tua rotina. Próximo, cuidar dos pensamentos. Esse é muito importante. O que nos cai, o que nos quebra é os pensamentos. Por que acontece? O nosso comportamento, ele é moldado pela nossa emoção. O que a gente está fazendo é conforme a gente está sentindo que deve fazer. Conforme está no pensamento alegre, triste, com raiva, qualquer coisa. Só que essa emoção, ela é comandada pelos nossos pensamentos. Então ele está por trás de tudo. Quando eu começo a pensar tal coisa, ele começa a criar uma crença em mim que começa a sentir a emoção, e essa emoção transmite num comportamento, numa ação. Então o princípio de tudo é cuidar desses pensamentos. Eles não podem ser pensamentos, não podem ser negativos. Ninguém pode ter pensamento negativo. Que vai ter. A gente vai ter, mas a gente tem que conseguir controlar eles, vigiar eles. Bom, eu tô tendo esse pensamento negativo agora, bom, então vou tentar mudar, vou tentar trocar esses pensamentos. Às vezes eu falo, tipo, eu não sou capaz disso. Não, de repente eu sou capaz sim. Troca. Exatamente. Aquela pessoa fez algo ruim pra mim, mas de repente não foi tão ruim pra mim, porque eu aprendi tal coisa. E esse cuidado... Saber que a gente tem poder de escolha, né? Que a gente pode escolher os pensamentos. A gente não precisa aceitar todo o pensamento que vem na mente. Isso. Não precisa aceitar. Não verdade. Que a gente precise pegar aquele manual do pense positivo e seja feliz pra sempre. Porque não tem como mentir pra si mesmo. Chegar ali na frente, a pessoa tá chorando horrores e dizer, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Cara, tu sabe que tu não é a pessoa mais feliz do mundo. Tá sofrendo. Mas tu pode construir um pensamento a partir de ti, a partir da consciência do que tu sabe que é real e falar, não, a partir de hoje eu me trabalho pra ser uma pessoa mais feliz. A partir de hoje eu faço os movimentos necessários para que a felicidade esteja mais presente na minha vida. Pensamentos conscientes e plausíveis com aquilo que a gente está vivendo. Com certeza. Esse era qual item? O 7? Realista, né? Ser realista. Eu me perdi no número. Mas seguindo, depois seria um pouco disso, um pouco do que tu falou, mas focando nas coisas boas e positivo, porque às vezes acontece coisas que na verdade elas são só coisas. Por exemplo, alguém falou algo pra mim, aquilo ali não é nem bom nem ruim, eu que transformo aquilo como bom ou ruim. E às vezes quando a gente tá na depressão, elas só são. E quando a gente tá na depressão, a gente acaba tendendo pro lado negativo. Às vezes não é nada demais, assim, a gente tende como aquilo, como se fosse muito ruim pra nossa vida. E quando a gente tenta inverter esse papel de colocar, não, aquilo ali serviu pra algo, foi bom, sei lá, esse sofrimento que eu tô tendo é uma coisa boa, porque eu tô aprendendo algo, ou sei lá, aquilo que aconteceu comigo no passado serviu pra algum motivo, colocar essas coisas boas. É entender que o copo com água pela metade, ele tá pela metade, é a gente que determina se é cheio ou mais vazio. Isso. É perfeito. É boa. E daí agora eu vou inverter a ordem pra terminar legal, que o penúltimo, que seria a cura, que ela tá em ti, não no remédio. A gente tem que conseguir colocar a responsabilidade em nós. Perfeito. E não no remédio, não no profissional. A cura está em nós e não no remédio. Não no remédio. Perfeito. E por último, a confiança. É confiar em ti mesmo. Saber que tu pode, que tu é capaz. Se tu... Tem um ditado que eu sempre ouvia, Deus só dá a cruz que tu consegue carregar. Perfeito. Então, se tá passando por esse problema agora, é porque tu tem a solução em ti. Tu consegue se livrar disso. Não existe nenhum problema que tu carregue que tu não consiga superar. Com certeza. E até se tu me permite, uma coisa que me ajudou muito é a história dos 30%. Eu tinha muita dificuldade para respirar, para quando eu jogava bola no colégio, e o professor da escolinha chegava para mim e falava, Antônio, quando tu achar que cansou, tu tem mais 30%. Mais 30%. E eu sempre cansava, ele mais 30%. E eu jogava o jogo inteiro. E aí quando eu fiquei doente e me vinha o pensamento de que eu não aguentava mais, eu lembrava dele e eu pensava, eu tinha mais 30%.
mais 30%, mais 30%. Então eu passei muito tempo nos 30% que me mantiveram aqui. Então é acreditar que quando estiver exausto, tem mais 30%. Verdade, mais 30%. E todo dia mais 30%. Mais 30%. Todo momento. Sempre mais 30%. É um pouco da filosofia do né? Só por hoje não. Exato. Eu tô caindo na tentação de tomar uma bebida, usar droga. Não, só por hoje eu não vou fazer isso. Só por hoje eu vou tentar me esforçar. Só por hoje eu vou fazer melhor pra mim. Eu vou me cuidar. Porque hoje é o dia, é o único dia que temos, né? Hoje, ou agora, esse instante. E eu acho que é isso aí. Fechou? Fechou. Maravilha, então. Semana que vem, se a gente conseguir manter essa periodicidade de um por semana, semana que vem, então a gente vem com um novo tema que a gente ainda não sabe. Eu não sei se tu viu, Bruno, eu tava olhando ali, comentaram muito legal que vem um outro, não sei se tu viu isso. No YouTube? Aqui no YouTube mesmo, no primeiro post. Eu nem coloquei ainda, acabei não divulgando o primeiro no Facebook e tal, vou fazer isso amanhã sexta. Essa parte pode cortar, eu corto depois. Vou fazer isso nos próximos dias, mas legal, né? Legal, eu vou ver se eu consigo falar com depois vão ter que cortar essa parte também. Eu vou ver se eu falo com o Flávio pra disponibilizar no final de semana o podcast. Não sei se tu acha legal isso, se tu acha bacana. Disponibilizar na rádio? Na rádio. Ah, que joia. Legal. E aí bacana. A pessoa pode ouvir no final de semana, assim. Bacana. Né? Bom, por mim, tá. Tu acha legal? Claro, com certeza. Tá. Sem dúvida. Então vamos voltar pra acabar. Vamos voltar pra acabar. Então tá, por hoje é isso. Bruno, obrigado mais uma vez. Prazer incrível conversar contigo. Igualmente. Né? E poder gravar essas nossas conversas, né? Conversas de anos, né? Claro que agora estão sendo registradas. Estão sendo registradas mesmo. Que maravilha. Muito obrigado, um beijo no coração de quem nos acompanha. Para saber mais sobre o Mundo Incrível no todo, acessa lá www.mundoincrível.com.br. Fica ligado aqui no canal do Mundo Incrível no YouTube, que semana que vem tem mais podcast. O tema a gente ainda não sabe. Eu tenho até uma sugestão, eu quero falar contigo sobre os mestres. Olha aí. Depois daquela notícia do Prembaba, eu tô olhando o documentário que tu sugeriu do Osho. Como é que é o nome do documentário? Do Osho? Wild Wild Country. Isso, exatamente. Wild Wild Country. do Osho. Isso, tô olhando, tô achando bem legal. Então acho que semana que vem a gente pode falar sobre isso. Mas vamos deixar aberto. Ótimo assunto. Maravilha, então. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado, no coração. Valeu. Um grande abraço. Um abraço, eu vou lá que eu vou comer um bolo de banana agora. Vamos lá. Valeu, meu velho. Um abraço. ¿Cómo quieres que comprenda lo que esconde mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas? ¿Cómo quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas y cuando hay que dar la cara tú te ausentas? Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia, ay, qué paciencia la mía. No me digas que